Megan Waterman nasceu a 18 de janeiro de 1988. A sua vida teve tanto de curta como de complicada. Não sei se o termo complicado aqui está bem emprego, afinal, todas as vítimas abordadas nos episódios anteriores tiveram vidas complicadas, umas mais, outras menos, mas simples com certeza não foram. Neste caso, o termo complicada advém do facto de haver problemas sérios que atravessam gerações. Considero particularmente difícil falar deste caso, uma vez que tenho de me basear nos relatos da sua mãe, Lorraine Ella. Tanto quanto sei, ela foi a única que saiu do anonimato para contar a sua história. Como o percurso familiar inclui algumas acusações graves, devia ser dada a oportunidade de defesa à outra parte. Mas como isso não é possível, teremos mesmo de nos basear nos seus relatos. Segundo o testemunho que Lorraine deu ao LISC, a mãe de Megan nasceu no seio de uma família abusiva. Esse abuso era levado a cabo pela mãe e pelo pai, portanto, avós de Megan, e até, por vezes, por amigos da mãe. Um fator que pode ter contribuído para agravar os maus tratos era o alcoolismo da mãe de Lorraine, portanto, a avó de Megan. Cansada de viver nesse ambiente tóxico, Lorraine decidiu sair de casa assim que pôde e fê-lo aos 16 anos. Fica, no entanto, por especificar quaisquer pormenores sobre o alegado comportamento abusivo que ela dizia sofrer. Sabemos que, aos 19 anos, Lorraine tem um primeiro filho, um menino chamado Greg, e aos 21 tem Megan. A Megan nasce no meio de uma família distópica. A mãe e o pai partilham a habitação, mas não estão romanticamente envolvidos. Aliás, junto com Lorraine, Greg, filho, Megan e Greg, pai, vive também a recente namorada do pai, por isso já devem ter uma leve ideia do ambiente que se passava naquela casa. De acordo com Lorraine, a relação dos dois foi bastante conflituosa, com acusações provenientes das duas partes e com abuso de álcool à mistura. A separação deu-se pouco tempo antes de Megan nascer e Greg, pai, acabou por sair de casa. No entanto, após o nascimento da filha, Greg ofereceu-lhes o seu teto, argumentando que se vivessem juntos, ele e a namorada poderiam ajudar a cuidar das crianças. E assim foi. Mudaram-se todos para um pequeno apartamento de um quarto, alugado à semana e que ficava num motel. A mãe e os dois filhos dormiam no quarto e o casal de namorados ficava na sala. Relatos de negligência e de descuidos chegaram aos ouvidos da mãe de Lorraine, Muriel, que não hesitou em contactar os serviços de proteção infantil. Na tentativa de investigar o que se passava com as crianças, os serviços sociais tentaram por várias vezes marcar e fazer visitas que Lorraine supostamente evitava ou às quais não comparecia. No meio deste processo, Megan tem de ir ao hospital e a equipa médica aparentemente desconfiada acaba também por chamar a mesma entidade. E o que aconteceu foi que os miúdos foram retirados dos pais como medida de emergência. Nessa altura, Lorraine alega ter sido chantageada pela mãe para lhe entregar a custódia dos filhos, sob pena de o Estado os levar para sempre. Receosa, Lorraine acaba por ceder e assina os papéis que concedem a guarda dos dois filhos a Muriel. Entre as várias alegações que faz, Lorraine disse que duvidava das boas intenções da mãe. Suspeitava que a mãe queria a guarda dos meninos para receber os subsídios inerentes. Segundo ela, Muriel tinha beneficiado de subsídios sociais federais durante mais de 20 anos e o seu filho mais novo estava quase a atingir a maioridade, pelo que deixaria de ter qualquer direito a eles.
Bem, que grande bola de neve que para aqui se está a formar. Os netos passam então a viver com os avós, mas penso que os serviços sociais do Estado continuam a dar algum tipo de acompanhamento, porque a determinada altura, preocupados pela forma como Muriel estaria a lidar com os netos, decidem intervir, disponibilizando ajuda técnica e aconselhamento para melhorar o comportamento e a coesão familiar. Apesar dos esforços, que sempre devem ter ajudado em alguma coisa, o ambiente que se vivia naquela casa era muito pouco estável e as duas crianças ficam sujeitas a muitos fatores prejudiciais. A casa era muito movimentada, havia caos, turbulência e, como tal, as personalidades dos dois foram altamente influenciadas por isso. Para piorar as coisas, Megan é diagnosticada com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Entretanto, a família, que antes morava num bairro, na Baixa de Portland, mudou-se para um parque de caravanas em Scarborough, a cerca de 11 quilómetros de Portland. Neste local, Megan ficou mais exposta a diferenças sociais. Os colegas da escola vinham de famílias com mais rendimentos e isso notava-se também exteriormente. Ao contrário das outras vítimas, e provavelmente com a contribuição do déficit de atenção e da hiperatividade que tinha, o seu aproveitamento escolar era baixo e manifestava muitas dificuldades de aprendizagem. Não sei se lembram que até agora todas as outras vítimas tinham sempre bons rendimentos escolares. Pois este não foi mesmo o caso de Megan. Megan estava realmente a lutar para poder concluir com sucesso tudo aquilo que lhe era exigido. Inconformados por não terem uma família estruturada, a revolta que os dois meninos sentem é muitas vezes canalizada para a mãe, que durante muito tempo consideram ser a causa dos seus problemas. Na sua jovem mente, só se encontravam naquela situação porque a mãe tinha desistido dos dois, tinha-os abandonado. De facto, Lorraine não manteve contacto próximo com os filhos por mais de uma década. Não participou nas suas vidas e até se mudou para outro estado. Por isso, no fundo, ela era quase uma estranha. Acontece que é na infância e na adolescência que começamos a construir a base da personalidade, do caráter e dos valores. E eles dependem muitas vezes de um senso de estabilidade e previsibilidade, algo que ninguém conseguia garantir a estas duas crianças. Mas não me interpretem mal, isso não quer dizer que alguém criado em condições difíceis não possa ser um adulto impecável e equilibrado, embora não seja fácil. Mas o ambiente que nos rodeia molda-nos e o seu peso é bem maior quando somos jovens. O trauma que uma criança carrega quase sempre persegue o adulto e o idoso que lhe sucede até ao túmulo. Felizmente, hoje em dia, a saúde mental já não é tabu e cada vez mais pessoas procuram ajuda especializada para conseguir lidar com os aspectos mais marcantes e menos positivos das suas vidas. Bem, acho que para algumas pessoas ainda deve ser tabu, mas podemos dizer que tem havido uma mudança substancial de mentalidade, pelo menos na última década. Com o passar do tempo, Megan começa a ditar as suas regras e a fazer o que quer, quando quer, com quem quer, e ninguém parece conseguir controlá-la. Este tipo de comportamento é muitas vezes um grito de ajuda, uma forma de alerta. Por outro lado, quem nunca durante a sua adolescência teve um acesso de raiva com o poder de nos transformar em autênticos seres das cavernas? Quem é que nunca fez algo expressamente proibido que ia contra todos os seus ensinamentos e regras? Quem é que nunca passou horas e horas fechados no quarto, no seu mundinho, como se o resto do mundo não existisse? Pois é, crescer custa. E infelizmente para uns custa mais do que para outros. E nem sempre há alguém atento que nos ajude a ultrapassar as fases mais difíceis.
a forma que Meghan arranjou para lidar com a dor que a atormentava foi munir-se de uma carapaça, dura e resistente. Quem lidasse com ela apercebia-se de que se tratava de uma miúda rija, que não se deixava pisar e retaliava se sentisse de alguma forma atacada. A sua fragilidade era mantida para si própria. A sua carência emocional e o que lhe ia na alma também. Há quem argumente que se trata de um comportamento comum em crianças que já passaram por muito. Eu, humildemente, discordo. Eu acho que se trata de um comportamento comum em qualquer ser humano, uma estratégia que o nosso cérebro tem para nos autopreservar de sentir dor, para nos proteger do trauma. Essa estratégia é muito eficaz a curto prazo, durante o choque ou o impacto de uma notícia catastrófica ou de um evento dramático. Temos de ser fortes para enfrentar a situação e agir. Contudo, quando mantida durante muito tempo, traz consequências devastadoras a longo prazo. O colapso físico e mental torna-se evidente e não há estratégia mágica que nos salve. Eventualmente teremos de enfrentar os factos e de lidar com o que quer que tenha acontecido, porque nos encontramos inegavelmente esgotados. Aos 15 anos, Meghan parece não conseguir continuar a esconder-se por trás da imagem da menina forte e resiliente. Não aguenta mais e tenta o suicídio. Estamos em 2003, desesperada, toma um coquetel de medicamentos e assim que é encontrada, é levada com urgência para o hospital. Nesta altura a mãe fica a saber do sucedido e recomeça ou começa, não sei muito bem se uma coisa ou outra, a construir uma relação mais próxima com Meghan. A bem da verdade, eu sei que a Lorraine ficou muito tempo afastada dos filhos, mas não posso afirmar que tenha sido por vontade própria. Suspeito que houve aqui um tipo qualquer de intervenção da avó que certamente não via essa relação com muito bons olhos. O certo é que depois do incidente, Lorraine volta à vida da filha e torna-se uma figura muito mais presente e com muito mais importância. Com o passar dos anos, a adolescente rebelde começa a fazer das suas e a tomar algumas decisões menos acertadas. O comportamento piora substancialmente com a idade, além de faltar à escola e de ter companhias menos benignas e de começar a beber também, Meghan acaba por ser detida por furto em lojas. Está com 17 anos e a menos que mude o seu rumo. Se continuar assim, as perspectivas de futuro não são muito animadoras. Como acontece com a maioria dos jovens adultos, Meghan quer explorar o novo mundo onde acaba de entrar, um mundo dos mais crescidos. Mas com o abrir das portas da maioridade vêm também outros desafios e perigos. Os jovens têm quase sempre pressa em crescer e, com a maquilhagem certa, os trapinhos adequados e a atitude convincente, muitos conseguem facilmente passar por pessoas mais velhas. E isso é exatamente o que acaba por acontecer com Meghan e os seus amigos. Começam a frequentar clubes noturnos onde se divertem e experimentam as liberdades da vida adulta. Mas infelizmente também estão mais próximos das armadilhas que esta lhes apresenta. No meio desta vida de turbulência e constante instabilidade, Meghan engravida de um homem mais velho, que conheceu num clube noturno em Portland e que tem quase o dobro da sua idade. Quando se apercebeu de que ia ter um bebê, entrou em pânico. Por ordem de um magistrado do Tribunal Juvenil, Meghan vai viver para uma casa que acolhia mães solteiras, onde podia ter um local seguro para ficar durante a sua gravidez e receber o tratamento para não consumir drogas e álcool. Durante a sua estadia, foi confrontada com situações onde via bebés serem retirados às suas mães e talvez por causa disso, mas também devido ao que tinha acontecido consigo,
Megan fica aterrorizada e dá-se uma mudança visível no seu comportamento quando aos 18 anos dá à luz uma linda menina, a quem decide chamar Liliana. No verão de 2006, Megan parece uma mulher completamente mudada. A filha passa a ser a sua prioridade e o amor que sente por aquele pequeno ser torna-se na roda motriz que todos os dias impulsiona a sua vida. As duas brincam, dançam, passam tempo ao ar livre e partilham todos aqueles pequenos momentos que tornam a relação mãe-filha tão inexplicavelmente próxima e indestrutível. A vida com Liliana parece ser tudo aquilo que nunca conseguiu ter com a sua própria mãe. Mas a estabilidade emocional que consegue conquistar parece não ser acompanhada por uma evolução igualmente positiva a nível financeiro. Apesar de receber um pequeno subsídio do Estado que a ajuda, este não era suficiente para garantir a subsistência das duas. Megan consegue trabalhar, mas são sempre trabalhos mal pagos, que não dão para pagar as contas, muito menos para manter um lar com uma criança pequena. Em outubro de 2008, é novamente presa por furto. E nesta altura a sua vida parece começar a descarrilar novamente. Ela volta a consumir drogas e álcool e a frequentar a vida noturna. Como é de conhecimento, penso eu, que da generalidade das pessoas, o ambiente noturno propicia o consumo de álcool e de outras substâncias menos lícitas. Atraídos pela possibilidade de aumentar a magnitude do seu negócio, muitos gangues vindos principalmente de Nova Iorque acabam por viajar para outros estados de forma a fidelizar novas clientelas. São habilidosos em estabelecer relações sociais, o que facilita a distribuição do produto que acabam por conseguir vender nestes locais com mais lucro do que nas suas cidades de origem. Possivelmente, eu acho que vocês já estão a imaginar o que é que vai acontecer de seguida neste episódio. Infelizmente, é possível que as vossas previsões se venham mesmo a concretizar. Megan tenta arranjar empregos melhores, coisa que nunca é fácil encontrar, principalmente se não se tiver experiência, mas que se torna particularmente difícil no seu caso, porque ela já tem cadastro, não é? Apesar das suas tentativas, ela não consegue. Esta frustração pode ter contribuído ainda mais para que Megan visse as suas saídas noturnas como os únicos poucos momentos de escape onde se divertia e onde sentia que pertencia a algum lugar. Nem que fosse apenas ao grupo social que, entretanto, ela conseguiu ir desenvolvendo. É neste entorno que Megan se começa a aproximar de indivíduos que pertencem aos gangues vindos de Nova Iorque. E é aí que começa a ser aliciada para se iniciar no mundo das acompanhantes, onde pode ganhar o que precisa quando está mais apertada. Tem alguns relacionamentos, sem grande importância, mas acaba por se apaixonar perdidamente por Hakim Cruz, mais conhecido pela alcunha Vibe, que mora em Nova Iorque, no bairro de Brooklyn. Este relacionamento vai mudar para sempre a sua vida. Lembram-se da vítima que abordamos no segundo episódio, a Melissa Barthélemy? Se bem se recordam, Melissa também se tinha apaixonado por Blaze. A triste realidade é que as duas jovens acabam por se apaixonar por homens que instrumentalizam os seus sentimentos para aumentar a sua riqueza. Infelizmente, muitas mulheres acabam por cair nas suas armadilhas e é assim que começam a vender o corpo, sob supervisão do seu namorado, entretanto tornado proxeneta. Blaze e Vibe são os típicos exemplos de como a manipulação de mulheres jovens e desesperadas e emocionalmente permeáveis pode levá-las à prostituição. Seduzida pelas promessas de amor feitas por Vibe, a si e à sua filha, e o projeto de comprar uma casa para viver juntos,
Meghan começa a atender clientes na zona de Portland. Não só para sustentar-se a si e à sua filha, mas também para financiar um suposto sonho comum à espera de finalmente conseguir ter a família que sempre quis e sonhou. Só que, entretanto, Vibe começa a revelar-se e as agressões físicas tornam-se num acontecimento frequente. O escalar da situação é constante e agrava-se a cada dia que passa. Meghan descobre que Vibe tem armas em casa e é violento e faz questão de demonstrar essa violência para que não restem dúvidas da sua autoridade sobre ela. À parte dos abusos físicos, os abusos psicológicos são também por demais evidentes. E como que, num toque de mágica, o proxeneta decide trocar o seu foco territorial para Nova Iorque, para onde envia várias acompanhantes que trabalham para si, com o bónus de funcionarem ao mesmo tempo como correios de droga. Em Nova Iorque, o pagamento pelos serviços sexuais era superior e as mulheres podiam facilmente esconder as drogas nas suas cavidades corporais. Isso já para não falar que numa cidade mais pequena, quase de certeza já se encontrava na mira das autoridades. Mas isso não evitou que Vibe fosse um cliente assíduo das instituições prisionais. Até hoje tem um sem número de detenções e passa a maioria do seu tempo atrás das grades, a ver o sol nascer aos quadradinhos. A mãe de Melissa fica a saber, por portas travessas, que a sua filha tem anúncios no Craigslist, na secção de acompanhantes. Muito triste, confronta e, juntamente com outros familiares, tenta convencê-la a abandonar aquele estilo de vida. A mãe sofre. Infelizmente, nesse momento, Meghan já está completamente inebriada com a perspectiva de uma vida em comum com o seu namorado e já tem consciência também de que Vibe não a vai deixar sair assim tão pacificamente. Abandonar este modo de vida não é fácil, mas torna-se particularmente difícil quando se tem um proxeneta, principalmente quando o proxeneta também é namorado. A família descobre também que Meghan já tinha sido acusada de prostituição e detida por outros delitos. A 1 de junho de 2010, depois de Vibe ter sido libertado sob fiança numa das múltiplas vezes que foi apanhado a fazer qualquer tipo de asneira, o casal viaja de autocarro de Portland em direção à cidade de Nova Iorque. No dia 6 de junho de 2010, 5 dias mais tarde, Meghan é vista a entrar sozinha no hotel Holiday Inn Express, na cidade de Hauppauge, em Long Island, à 1 da madrugada. À 1h15, 15 minutos mais tarde, fala com o namorado e diz-lhe que vai à loja de conveniência. Por volta da 1h30, 15 minutos novamente mais tarde, sai sozinha do hotel, onde é apanhada pelas câmaras de segurança e aos 22 anos desaparece para nunca mais voltar a ser vista com vida. De acordo com a polícia, Meghan terá ido encontrar-se com um cliente e nessa altura Vibe estava comprovadamente em Brooklyn, portanto estava bem longe. Eu quero deixar aqui um aviso. Há muitas histórias alternativas que divergem substancialmente no que se refere ao que se passou entre os dias 1 e 6 de junho. Como eu não encontrei nenhum consenso, não vou desenvolver muito essa parte. Se no decorrer do caso esses factos se tornarem um bocado mais claros, eu falo-ei com certeza. Agora, a única coisa que eu queria referir é que, nesse intervalo de tempo, a Meghan telefonou uma amiga e anunciou que o companheiro queria adicionar mais um elemento à família. Queriam ter mais um filho para juntar à Lily. Para além disso, ele diz-lhe também que, como iam assumir um compromisso para o futuro, não é? Que ela não precisaria de continuar a trabalhar com um acompanhante. Bem, Meghan estava radiante.
super feliz. Isso, segundo a amiga, notava-se perfeitamente na sua voz. Resumindo e concluindo, estava nas nuvens. Finalmente o futuro que tanto queria estava ali, no horizonte, a pouca distância de se concretizar. E esta é que é a ironia da situação. Megan, pouco antes de desaparecer, achava que realmente estava há pouco tempo de conseguir ser feliz e de concretizar o seu sonho. A polícia descobriu que Megan Waterman costumava hospedar-se em outros hotéis da região de Long Island. Não era por isso a primeira vez que escolhia aquela zona para trabalhar. O método de arranjar clientes era semelhante ao utilizado pelas demais vítimas. Colocava anúncios no Craigslist e no Backpage sobre o pseudónimo de Lexi e Sexy Lexi. Como Long Island fica a curta distância de Brooklyn, de onde é o namorado, e a abundância de meios de transporte, seria uma zona onde Megan provavelmente aceitaria trabalhar com alguma frequência. Segundo Lorraine, a mãe de Megan, na manhã do dia 6, por volta das 9h30, recebe um telefonema de Vibe a avisá-la do desaparecimento da sua filha. Contou-lhe que mais cedo tinha chegado ao hotel e batido à porta do quarto onde Megan estava instalada, mas como não obteve resposta, chamou alguém do staff para lhe abrir a porta e ver se estava tudo bem com ela. Só que lá dentro não havia qualquer sinal da namorada. Ainda ligou a uns conhecidos, mas mais ninguém sabia do seu paradeiro. Alarmada com a falta de notícias de Megan, que costumava ligar à família várias vezes por dia quando estava a viajar, para falar com a filha de 3 anos e para assegurar-se de que estava tudo bem com ela, Lorraine reporta o desaparecimento da filha à polícia no dia 8 de junho de 2023. Para esta mãe preocupada, a sua filha não poderia estar bem, porque se estivesse bem, ela já tinha ligado para casa, porque sabia que a filha dela estava com os avós. Portanto, a Lily encontrava-se com Lorraine, enquanto Megan estava a viajar ou a trabalhar, como lhe queiram chamar. Passado cerca de um mês, a mãe da vítima é contactada pela polícia de Suffolk. Na sua posse, tinham as gravações das câmaras de vigilância do hotel. Nessa altura disseram-lhe que a filha tinha saído do hotel a pé em direção à estrada e foi vista por uma testemunha a percorrer essa mesma estrada em direção à pequena loja de conveniência situada perto do hotel. Para a mãe preocupada, há algo de estranho neste comportamento. A sua filha costumava atender os clientes no seu quarto de hotel. Ela não saía para se encontrar fora do sítio onde estava hospedada. Por isso, a progenitora desconfiava haver algo neste cliente que de alguma forma tranquilizava Megan. Lorraine aponta 3 hipóteses. Tratava-se de alguém que Megan conhecia bem e merecia toda a sua confiança. Era alguém acima de suspeita? Ou então, era uma combinação das 2 hipóteses anteriores. Isto é, alguém que a filha conhecia bem e que estava acima de qualquer suspeita. Lorraine não consegue tirar da cabeça que a jovem mãe tinha saído para se encontrar com um cliente que, por acaso, também ocupava uma posição confiável. Por exemplo, um polícia. A percepção que eu costumava ter no que diz respeito ao perfil das pessoas que têm por hábito contratar estes serviços agora parece-me extremamente enganadora. Não sei se é a opinião da maioria do público, mas, aliás, é uma belíssima questão para deixar no ar. Na vossa opinião, quem é que costuma recorrer aos serviços de prostituição? Qual é o perfil que estas pessoas têm? Quais serão as suas motivações? Aposto que nas vossas cabecinhas já levitam umas quantas hipóteses de respostas a estas questões. Será que acertei? Bem, como humanos que somos, temos quase sempre a tendência a generalizar. E esse é o nosso grande erro. Um comportamento que devemos evitar a todo custo,
principalmente nos dias que correm. Torna-se extremamente perigoso. Não há um estereótipo definido, isso é quase uma ilusão. Tal como há acompanhantes para todos os gostos e feitios, há também para quase todas as bolsas e estratos sociais. O mesmo acontece com os seus clientes, basicamente há de tudo, como na farmácia. Há até quem contrata estes serviços apenas porque quer ter alguém com quem falar, quer ser ouvido, sem julgamento ou medo do que outra pessoa vai pensar. Não pretendem sexo, só companhia. Conseguem acreditar nisso? Claro que muito provavelmente estes casos são uma minoria. Creio que não haverá grandes dúvidas que a maior parte vai atrás dos serviços sexuais. Mas há já muitas pessoas com posses, principalmente nas grandes cidades, que desempenham funções estressantes e exigentes e que se encontram sob constante escrutínio, que apenas querem poder ter um momento para poder relaxar e respirar. Este é um dos muitos exemplos do perigo de se generalizar. Ao fazê-lo, estamos a descartar hipóteses perfeitamente válidas que podem até ser menos prováveis, mas que não são de todo impossíveis. A visão em túnel é muito perigosa em tudo na vida e particularmente preocupante nas investigações criminais. Um polícia, um juiz ou uma carinha laroca, rica ou até famosa, alguém de boas famílias, não vai recorrer a estes tipos de serviços? Ou será que vai? Acho que todos nós ficaríamos de boca escancarada se fosse possível contabilizar a quantidade de pessoas nessas situações que o fazem pelas mais variadas razões. Por isso, há que manter o foco, sem precipitações e, acima de tudo, sem preconceitos. A investigação deve sempre começar por excluir suspeitos, em vez de se focar em provar que determinado suspeito tem um motivo, os meios e a oportunidade para cometer o crime. Apesar dos constantes telefonemas da família para a polícia nos meses que se seguiram, a investigação estagnou. E de acordo com Lorraine, tirando a vez em que se deslocaram ao hotel, quando recuperaram as últimas imagens de Megan, poucas ou nenhumas diligências foram feitas para procurar a filha. Por fim, a polícia acaba por encontrar as 4 vítimas de Gilgo, quando estavam simplesmente a investigar o desaparecimento de Shannan Gilbert em dezembro do mesmo ano. A polícia, neste momento, contacta a mãe, e apenas nesta altura, informa-a dos corpos, mas, no entanto, disse-lhe também que estes se encontravam demasiado decompostos e, na opinião deles, quase certeza que não se trataria de Megan, porque ela tinha desaparecido há relativamente pouco tempo. Mesmo assim, recolhem amostras de ADN para comparação. O resto nós já sabemos, não é? Depois do desaparecimento de Megan, acaba por ser preso sei lá eu quantas vezes até aos dias de hoje, por motivos variados que variam entre tráfico, prostituição, etc. Há quem diga que costumava ficar por perto quando Megan atendia clientes e acho estranho que precisamente na noite em que está longe ela desaparece. Confesso que eu também compreendo a estranheza. No entanto, se a polícia verificou que ele estava em Brooklyn, penso que à partida está excluído. No quarto do hotel, Megan deixou roupas, maquilhagem e outros pertences. Há quem diga que deixou também o telemóvel, outros não. Quer dizer, não consegui verificar muito bem isso, com certeza. O hotel fica a cerca de 24 km do sítio onde as 4 vítimas foram encontradas. Portanto, a 24 km de Gilgo Beach. Quando a mãe desapareceu, Liliana, ou Lily, como normalmente é chamada, tinha apenas 3 anos. Hoje é uma adolescente que se debate para construir uma imagem da mãe que mistura recordações confusas com relatos do que outras pessoas lhe contam. Uma filha que vai ficar para sempre marcada pelo facto de nunca ter conhecido a mãe.
de não conhecer o som da sua voz, de não saber o que é sentir o seu carinho. Hoje vive com a tia, que ficou com a guarda depois da morte da mãe. Das poucas recordações que guarda daquela época, tem uma memória vaga de voltar para casa do infantário e de ouvir a família comentar que tinham encontrado os restos mortais da mãe. Lembra-se de chorar e de se sentir sozinha. Também se recorda de não entender porque as pessoas morrem e o que é que morrer significava. Na escola ouvia a palavra prostituta, mas não sabia o seu significado. Um dia estava ao seu alcance um computador e escreveu na barra de pesquisa o nome da mãe. E aí ficou frente a frente com a realidade. Conta que foi difícil de ler algumas histórias. Sabia que a mãe tinha sido morta, mas não sabia como ou porquê. Se quisermos realmente ser justos, ainda hoje não se sabe. Também não se sabe se alguma vez a mãe tentou libertar-se do domínio de Vibe ou se chegou a pedir ajuda de alguém. Lily continua a agarrar-se à esperança de que a justiça seja feita um dia. Hoje, já fala do que aconteceu com mais facilidade e não fica tão confrangida. Lamenta que a mãe não possa presenciar e partilhar consigo os dias mais importantes da sua vida e, principalmente, deseja que ninguém tenha de passar por aquilo que passou e continua a passar. Este episódio foi dedicado à vida de Megan Waterman, uma jovem muito sociável que fazia amigos com facilidade e que vai deixar muitas saudades em todos os que a conheciam. Eu sei que não desenvolvi muito assunto. A Megan foi talvez a única vítima cujo desaparecimento realmente mobilizou a comunidade. Foram feitas vigílias, apareceram voluntários que ajudaram na distribuição de panfletos. Uma organização sem fins lucrativos ajudou a guiar a família após o desaparecimento da jovem. Foram feitas conferências de imprensa, comunicados, entre outras coisas. Infelizmente, nada disso evitou o fim trágico que mais tarde se veio a conhecer. Mas é tão importante saber o que aconteceu e que ninguém foi deixado sozinho ou abandonado na sua dor. Era, quiçá, mais fácil olhar para o lado e fazer de conta que não tinha acontecido nada. Mais fácil era, mas seria humano? Se um de nós estivesse nesse lugar, também quereria ser apoiado, suportado pelo tecido da sociedade, amparado e cuidado por todas as pessoas com quem nos cruzamos diariamente. É a coisa certa a fazer, independentemente da sua profissão ou da sua história. Se lutas ou se conheces alguém que luta com comportamentos aditivos e dependências, podes pedir ajuda telefonando para a linha Vida SOS Droga através do número 1414. Ou, se preferires, escreve um e-mail para o endereço 1414@cicad.min-saud.pt. É um serviço anónimo, gratuito e confidencial que funciona todos os dias úteis das 10 às 18 horas. O serviço disponibiliza aconselhamento, informação e encaminhamento, permitindo que todos sejam escutados e encontrem uma resposta. Esta linha está aberta a todas as pessoas que desejem ser informadas sobre estas matérias e também a doentes, amigos, familiares ou profissionais de saúde. Se precisares de ajuda, liga já. Não deixes para amanhã. Um pedido rápido. Se ainda não o fizeste, subscreve o podcast e ajuda outras pessoas a encontrar-nos. Ficaríamos gratos se classificasses, comentasses e passasses a palavra.
Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.